Meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é como usar Model View Controller no SAP Wi-Fi. Boa noite, pessoal, todos que estão ouvindo aí, diga que estão ouvindo bem, galera do YouTube, galera do Instagram que estão me ouvindo aí. Se você gostou desse tema, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal também, compartilhe esse link com seus amigos e comenta aí quais assuntos que você quer ver também aqui no canal do FioriNet. E vamos lá, pessoal, vamos começar com a nossa aula de hoje. O que é esse tema de hoje? Bom, neste encontro de hoje eu vou esclarecer alguns pontos sobre o processo de desenvolvimento de aplicativos SAP Fiori e SAP Wi-Fi, trazer alguns esclarecimentos em relação a este conceito que existe por trás da criação de aplicativos, que é o Model View Controller. Então, essa aula é para você que quer desenvolver as habilidades necessárias para atuar em projetos de SAP Fiori, você que quer ter esse diferencial, mas não sabe por onde começar, você que quer atender demandas em projetos, eu vou contar para você aqui hoje. O que é MVC? MVC é uma sigla para Model View Controller. MVC é um padrão de arquitetura para construção de aplicativos de uma forma mais organizada, porque essa arquitetura separa o aplicativo em três partes que interagem entre si, que é a interface do usuário, que é a view, os dados da aplicação, que é o model, e a lógica de negócio para lidar com os dados, este é o controller. Então veja que nós temos três componentes bem distintos, bem específicos. A view é a parte que o usuário vê, o model é os dados que vão ser vistos e o controller é o que vai fazer toda esta lógica de manipulação dos dados. Esse conceito de MVC ele foi criado em 1979 por esse carinha aqui, ó. Não consigo nem pronunciar o nome dele aqui, mas esse tigre aqui, esse tiozinho aqui, o tigre, foi que criou o MVC em 1979. Ele queria dividir aplicações complexas em componentes menores e de manutenção mais fácil. E aí ele criou esse conceito. O primeiro nome foi Model View Editor e depois evoluiu para Model View Controller. Então, para você, desenvolvedor ABAP, que está começando aí no SAP Fiori, por que ter a habilidade de trabalhar com a arquitetura MVC no SAP Fiori é importante para você? Por quê? Porque os aplicativos SAP Fiori que você encontra, aplicativos SAP Fiori, como esse que você acessa pelo Launchpad, aqui, este aplicativo, ele vai ter uma arquitetura MVC. Os aplicativos no SAP Fiori, eles são criados utilizando o framework SAP Wi-Fi, que é um framework baseado em JavaScript, e esse framework utiliza a arquitetura MVC, assim como Angular, como React, que são outros frameworks que também aplicam a arquitetura MVC. Para criar aplicativos, então, você vai precisar programar usando a arquitetura MVC para criar aplicativos SAP Wi-Fi. Logo, saber MVC vai te ajudar a ter o domínio do SAP Fiori e do S/4HANA para você atuar com segurança nos seus projetos. Aí você deve estar se perguntando, pô, Cristiano, você tem um exemplo aí de como isso se aplica? Sim, eu tenho um exemplo aqui de como isso se aplica. Se você abrir aqui um aplicativo que foi gerado pelo editor, você vai ver que existe aqui na pasta da aplicação, você vai ter várias pastas, mas você tem três principais: a view, o controller e uma pastinha chamada model. Mas não se engane aqui com essa pasta chamada model, porque no SAP Wi-Fi a gente trabalha com um outro componente chamado model, que não é uma pastinha, é um componente que ele fica instanciado dentro da sua lógica. Eu vou falar sobre isso mais para frente um pouquinho aí para você que está acompanhando. Então, você vai ter uma pasta controller com o componente que é o controlador da lógica. Você vai ter uma pasta da view que você vai ter todos os componentes relacionados à interface do usuário. E qual que é a vantagem que o MVC traz para você, desenvolvedor ABAP? Qual que é a vantagem que isso traz para a sua carreira?
Isso vai te ajudar a criar aplicativos do zero e também dar manutenção em aplicativos já existentes. Isso vai te ajudar também a entender o fluxo de dados e de eventos da aplicação, como que é o fluxo desde a digitação de um campo na tela, passando pelo envio dos dados do back-end, até também o retorno do back-end. E o conceito de MVC também vai te ajudar a fazer extensibilidade dos aplicativos front-end. E você saber fazer extensibilidade, melhorias, criação de aplicativos do zero são habilidades necessárias em projetos. Logo, você saber isso, MVC, vai te ajudar a ter domínio do SAP Fiori e do S/4HANA para você atuar com segurança nos seus projetos. Por exemplo, vamos ver aqui um caso da Vue. A Vue é responsável por criar elementos na tela. Aqui nós temos já uma Vue que tem um botão. Vamos ver aqui a tela. E aqui nós temos uma tela simples. Deixa eu tirar essa blusa aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Aqui nós temos uma tela, e essa tela tem apenas um botão simples que você vê que este botão simples está declarado aqui na Vue. A Vue, você vai fazer a parte da representação visual da página, né? A Vue, ela é responsável pela representação visual da página. A Vue é responsável por renderizar os elementos da interface do usuário. Ó, aqui nós temos um botão, eu vou colocar aqui um input, que é um campo de digitação. E a Vue, então, vai exibir na tela o campo de digitação. Vamos lá. Aqui, exibiu bem grandão, né? Exibiu aqui em cima. E a Vue, ela tem a responsabilidade de mostrar os dados para o usuário, né? A Vue, ela não escolhe quais dados que ela vai exibir. Ela só recebe um comando dizendo quais dados que vão ser exibidos. Vamos melhorar aqui essa tela aqui, né? Porque existem centenas de componentes de interface do usuário, cada um com suas características, com suas propriedades, com seus eventos, com seus métodos. Por exemplo, o input, ele vai ter aqui uma propriedade chamada widget. E com essa propriedade widget eu posso alterar, então, o tamanho do campo. Ó, deixei ele bem aqui. Cara de lua cheia. Um apelido do Kiko, dado pelo Chaves. Cara de lua cheia. E tem muitos elementos de interface do usuário, logo você saber trabalhar com os parâmetros, com as propriedades, com os eventos, com as agregações dos elementos de tela, vai te ajudar a ter o domínio do SAP Fiori e do S/4HANA, e você vai atuar também com segurança em projetos. Vamos adicionar um elemento aqui depois, que é um text simples. Aqui, tem várias propriedades, um texto simples, nós vamos adicionar aqui somente com a propriedade texto mesmo. Texto, título inicial. Tivemos a aplicação aqui, título inicial, né? Tá aqui um layout bem simples, a gente pode aqui então alterar propriedades da tela, colocando aqui 30, por exemplo, e assim você vai trabalhando a sua tela até você montar uma tela completa de uma aplicação, né? Essa aqui é uma aplicação de demonstração, e aqui você tem uma aplicação completa, uma aplicação real para transferência de estoque, por exemplo, e aí você vai então juntando os elementos na tela e vai montando. Veja aqui, eu tenho dois campos de busca, sendo que aqui um tem um botão, eu tenho uma tabela, aqui eu tenho uma barra com botões. No código, como é que a gente vê isso? Aí na Vue você vai então aqui montar todos os elementos, desde lá de cima, né? Então eu tenho uma Vue e aqui eu tenho uma página, e dentro da página eu tenho um box, onde que eu vou colocar fragmentos, que são subtelas. Embaixo desses fragmentos eu tenho a tabela, que tem um campo de busca aqui, que está oculto, inclusive aqui, né? Que todo esse box está oculto. Você tem também aqui as colunas da tabela, você tem
as linhas da tabela aqui, e aqui você tem o footer, ó, você tem as ações, você vai desenhando, ó, botão, 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 ó, com o nome dele, o título dele é ADD, o título desse aqui é remove, o título desse aqui é clear, e aí você vai montando a sua respectiva interface do usuário. Então, qual que é o benefício que você tem de utilizar o MVC em aplicações do SAP Fiori? É a capacidade de você poder organizar aplicações grandes e dividir entre diferentes desenvolvedores. Cada desenvolvedor pode pegar uma view, pode pegar um controller, por exemplo. Um vai trabalhar nessa tela de lista aqui, né, vai fazer toda essa busca, enquanto o outro vai trabalhar na tela de detalhes. Olha, você clica nessa linha aqui. Aqui, está faltando o role aqui, para poder exibir os dados da aplicação. Vamos exibir aqui esse aqui. Aqui nós temos os dados da remessa aqui para poder ser exibidos. Então, um desenvolvedor pode trabalhar numa tela, outro desenvolvedor pode trabalhar em outra tela. Isso aconteceu comigo, meu primeiro projeto de SAP Fiori foi um produto de Fiori que tinha várias funcionalidades, e nós estávamos em 3 desenvolvedores, cada um trabalhava na funcionalidade, um trabalhava no notas fiscais, eu trabalhava ali na tela de fornecedores, eu trabalhei na tela de clientes. Então era a mesma aplicação, mas cada um estava fazendo uma funcionalidade. Com o MVC também é mais fácil de modificar a aplicação sem gerar impactos colaterais, porque os componentes eles vão ficando separados, né? Então você vai ter menos impacto e também vai acelerar a construção, justamente por isso de você poder dividir entre outros consultores. E mais uma vantagem muito bacana é você poder fazer a reutilização de componentes, né? Você vai poder aplicar, você vai poder reutilizar a view em diferentes aplicações, você pode utilizar o model em diferentes aplicações, você pode reutilizar o controller em diferentes aplicações também. Isso vai evitar duplicação de código, duplicação desnecessária. Vamos ver aqui então agora o controller, eu mostrei a lógica da view, vamos ver aqui a lógica do controller, o controller que é feito então no JavaScript aqui, né? Você vai ter aqui um código, veja que nós temos aqui o botão, como eu falei, tem propriedades e eventos, o botão tem o texto cadastrar e ele tem um evento press. E nós vamos fazer a implementação deste evento aqui, criando uma nova função. A gente coloca aqui o nome, coloca function, coloca parênteses para os parâmetros e chaves para o corpo. O controller é a parte da lógica. O controller ele vai reagir a eventos que acontecem na view. E ele é acionado, então, nas interações que o usuário faz com a view, né? E o que o usuário faz com a tela? Basicamente, o usuário ele clica em botão e ele digita textos, né? Então, para aí para você pensar um instante. Todo o sistema se resume basicamente a isso, né? O usuário, toda a utilização de usuário, toda a utilização do sistema pelo usuário se resume a clicar em botões na tela ou então clicar em atalhos do teclado e digitar textos na tela utilizando o teclado. Então são duas ações bem simples, né? Clicar em botões e digitar textos. Então essas são as ações que o usuário faz: clicar no botão, apertar Enter, clicar no link, clicar na linha de uma tabela, marcar um flag, desmarcar um flag, clicar no botão de voltar, clicar no botão de avançar. Então, isso são eventos e você vai programar a lógica que responde a esses eventos. Que, como eu falei, por exemplo, o botão ele tem um evento press que você vai executar quando o botão for apertado. E aqui você vai programar. Quando apertar press, o que vai fazer? Ele vai chamar uma função que tem esse nome. E aqui eu vou colocar a respectiva lógica. Os eventos eles são a base do funcionamento de um programa de computador. Então, logo você saber trabalhar com os eventos, os componentes, vai te ajudar a ter domínio do SAP Fiori e do S/4HANA para você atuar com segurança nos seus projetos. Vamos fazer aqui um exemplo de lógica de utilização do controller. Isso aqui eu vou fechar aqui já. Agora eu vou fazer um exemplo da utilização
de um controller. Aqui nós temos a tela da nossa aplicação de teste. O que eu quero fazer? Eu quero passar o texto digitado aqui para cá, para esse texto aqui, né? Simples assim. Vou fazer apenas uma transferência do valor daqui para cá, utilizando o evento do botão cadastrar. Primeira coisa que eu vou fazer é acessar aqui a minha view e vou atribuir IDs a estes campos. ID, imp nome, aqui o texto, vou atribuir também um ID para ele, ID, txt, nome. Ok, e o botão é aqui este evento press, ele vai cadastrar. E neste evento aqui, eu vou fazer a movimentação de dados da seguinte maneira, pela lógica, então, do controller, né? Reagindo a eventos. Então, pensando que no dia a dia real, você vai pegar os dados da tela, você vai manipular, você vai enviar para o back-end, você vai tratar os dados antes de serem enviados, você vai formatar, mas tudo isso dentro desse conceito de evento que eu para você fazer um evento. Primeiramente, a coleta do valor que está no campo de input, utilizando a ID. Primeiramente, você vai declarar uma variável, var nome, é igual. Agora você vai coletar a instância do objeto, porque tudo que isso aqui são objetos, do conceito de orientação a objeto, então você precisa criar uma instância desse objeto localmente no seu código para você trabalhar. Igual no ABAP você também isso, você não tem instanciar uma classe? Você faz isso aqui também, você instancia uma classe, só que essa classe é o elemento da tela, né? O input é uma classe, o button é uma classe, o text é uma classe, o page é uma classe. E você então vai recuperar a instância dessa classe no seu código. Você vai digitar this se refere ao objeto superior que está processando este comando, no caso, este evento, quem está processando esse function é o controller. Então, estou falando dentro do controller, busque um elemento que tem um ID e eu informo o nome do ID. Aqui eu tenho o valor do nome recuperado. E agora eu vou atribuir este valor ao campo de texto. Então, aqui eu instanciei, né, aqui vamos lá, fazer direto. Aqui é só a instância, né? É só o objeto input, eu só tenho a instância dele. Agora eu tenho que recuperar o valor que está dentro dele. Aqui eu tenho um input e dentro do input eu tenho a propriedade valor com o conteúdo. Ó, var nome é igual o input ponto get value, orientação ao objeto. Aqui eu tenho a recuperação do valor do campo que está digitado no input. Então, você saber trabalhar com orientação a objetos vai te ajudar a dominar o SAP Fiori e atuar com segurança em projetos de S/4HANA. Aqui eu coletei a instância do objeto na tela. Aqui eu coletei uma propriedade que tem esse objeto. Agora eu vou transferir. Vou agora criar uma instância do objeto de texto aqui. Então, var ou text igual this, que se refere ao controller, by ID, o que eu estou dizendo? Eu quero recuperar um elemento que tem este ID aqui, txt nome. Assim eu recupero a instância deste objeto texto e agora eu atribuo um valor a ele, fazendo assim, o text ponto set text, e aí eu coloco o valor aqui, nome. Isso é uma transferência simples de dados de um registro para o outro. Então, vamos ver aqui. Vou digitar aqui. E quando eu clicar no botão, veja que ele fez a troca, né? Veja que é um exemplo bem simples do que ele fez. Vamos fazer aqui até via debug para você entender o que está acontecendo. Aqui, work list é home, né? Vamos abrir aqui.
Qual que é o nome da view mesmo? É main. Main.controller. Ó, main.controller. Aqui o botão press cadastrar. Então vamos colocar aqui o nome da galera aí que está assistindo. Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Vamos colocar aqui, Gilberto. E você aperta em cadastrar. E veja que ele passou. A primeira variável é uma instância. Veja, ele fez uma instância do objeto input. E aqui, com a instância, eu executo um comando para recuperar o valor. Olha, ele recuperou o valor que está digitado dentro do campo. E num segundo momento, eu recupero a instância do objeto de texto da tela e faço a chamada do método para atribuir este valor dentro deste componente aqui. Executo. E aqui você tem a troca. Então, assim você utiliza o controller para poder fazer essas interações na tela, né? E você que está assistindo aí, desenvolvedor ABAP, deve estar pensando, pô, mas eu não sei nada de web, não sei nada de JavaScript, será que eu vou conseguir avançar no Fiori? Eu entendo que os desenvolvedores ABAP, eles tenham essa dúvida mesmo, sobre a questão do desenvolvimento web, mas o que você tem que entender é que programar você já sabe, né? Você precisa aprender os fundamentos que existem em qualquer linguagem de programação. Quais são os fundamentos que você vai ter em qualquer linguagem de programação? Trabalhar com variáveis, trabalhar com eventos, trabalhar com listas, trabalhar com objetos. Então, você entendendo de variáveis, eventos, listas e objetos, você já vai ter mais segurança de poder atuar com o SAP Fiori, você já vai conseguir dominar a tecnologia SAP Fiori para construir os seus aplicativos, né? Por exemplo, tem um caso do Jocelyn, que é um membro da comunidade, ele tinha essa dúvida, né? Nossa, mas será que eu vou precisar saber de muito JavaScript? E quando ele viu que não precisava tanto igual ele achava, né? Ele viu que não era um bicho de 7 cabeças. Jocelyn já era um programador sênior e ele se adaptou. Ele já conhecia a linguagem de programação e ele fez, então, como se fosse um depara, né, do seu conhecimento. E vamos falar aqui agora do model para poder fechar o nosso conceito. Vamos criar aqui um model na tela. Aqui mesmo, neste objeto aqui, onInit. O que é o model? O model, ele vai conter os dados da aplicação. Vamos lá. O model contém os dados da aplicação. O model ele contém os dados que vão ser exibidos na view. O model também ele contém os métodos para buscar e enviar dados do back-end, né? Por exemplo, como que o ABAP, como que o Fiori chama o ABAP, como que o front-end chama o back-end, é através dos métodos do model. E aí você associa a view ao model para eles compartilharem dados. Isso se chama data bind. Significa que o model e a view estão ligados. Data bind significa que o model e a view estão ligados um com o outro. Consequentemente, um altera o outro. Ou seja, uma alteração na view altera o model e a alteração na model altera a view. Vou mostrar aqui agora, né? Então, você vai precisar saber manipular o model para buscar dados do back-end. Logo, você saber trabalhar com um model vai te ajudar a ter domínio do SAP Fiori e da S/4HANA para você atuar com segurança nos seus projetos. Vamos começar aqui. Existem diferentes tipos de model. Hoje eu vou falar só de um model local aqui, que se chama JSON Model. Primeiramente, você define aqui o componente model.json.json model. Por que eu estou fazendo isso? Para poder carregar os componentes de forma assíncrona. O SAP i5, uma questão de performance, ele não carrega tudo, não carrega todas as bibliotecas sempre, né? Ele só carrega os componentes que você vai usar, porque os diferentes elementos de tela, as centenas de elementos de tela que tem, eles são divididos em diferentes namespaces ou diferentes pacotes. E você carrega, então, só os componentes que você realmente utiliza para poder manter a performance da aplicação. Então, aqui eu defini que eu quero usar. E aqui eu crio a instância deste componente que eu quero usar e agora eu posso utilizar ele dentro do meu programa utilizando este nome que eu utilizei para instanciá-lo.
E agora, nessa função de inicialização, eu vou criar um novo objeto aqui. Vou criar um novo modelo. Ó, var pessoa. Isso aqui vai ser um objeto de dados comum. Ó, que tem o nome, Ronaldinho, sobrenome, Gaúcho. Criei um objeto aqui, pessoa, que tem essas duas propriedades. Um objeto é como se fosse uma estrutura no ABAP, né? Você tem uma estrutura plana com diferentes propriedades. E agora eu vou criar um novo modelo, tá? Ou pessoa model, que é um novo JSON model. Aqui eu tenho um novo JSON model que eu criei. O model é o que vai fazer a exibição dos dados na tela. É importante você saber trabalhar com model. Isso vai te ajudar a ter o domínio do SAP Fiori para você poder atuar com segurança em projetos de S/4HANA. E agora eu tenho esse model, que é um tipo de variável especial que vai interagir com a tela, e eu atribuo os dados dessa variável a esse modelo dessa forma, assim. Então, o pessoa model ponto set data, eu atribuo esse objeto pessoa aqui. E assim, eu coloco estes dados dentro deste modelo. Criei um modelo. Então, veja, utilizei o controller para criar um modelo de dados, uma variável especial. E agora eu vou conectar este modelo à tela para que eles possam trocar dados. E eu vou fazer assim. Primeiramente, eu recupero a instância da view. Lembra que eu sempre falo isso? Recuperar a instância, ó, var view igual diz, que é o controller.getView. Então, estou recuperando qual que é a view do controller, né? Esta view aqui, deste controller. Ó. E aí, eu vou, então, atribuir um model. View.setModel. E eu vou colocar aqui o pessoa model. Coloquei esse objeto na tela e agora eu vou atribuir um apelido para este modelo, para quando eu for me referenciar a ele na tela, eu vou utilizar este nome aqui. Vou até utilizar aqui, model pessoa. Este nome na tela. Agora os dados estão na tela. Ó, agora os dados estão atribuídos à tela através de comandos. E agora nós vamos então voltar na view e vamos modificar a view para que ela possa exibir os dados deste model aqui. Agora, nós vamos fazer esta alteração aqui na view. Agora, você vem aqui na view, pega esse nome aqui, vem na view, aqui tem um campo de input, tem um ID e o campo value, é o conteúdo. E agora eu vou atribuir um valor do model. E para dizer isso, eu coloco chaves para dizer que eu vou colocar o valor de um model. Aqui, se necessário, eu coloco o nome do model com esse sinal de igual. E agora eu vou colocar a variável que está dentro do model. No caso, a variável nome aqui. Vou colocar a variável chamada nome aqui, barra nome. Eu vou repetir aqui também esta mesma variável. Então, veja, eu coloquei os dados na mesma variável nestes dois campos para eles interagirem. E agora, neste input aqui, eu vou adicionar uma propriedade chamada value live update, que é para atualizar o model automaticamente à medida que eu vou digitando. Isso é um evento que tem aqui, uma propriedade booleana que eu ativo true. O que está dizendo? Se tiver um model associado a esse campo, ele vai ser o model vai ser atualizado automaticamente à medida que eu for digitando.
Então, agora, olha só o que vai acontecer quando eu executar a minha aplicação. Agora, vamos executar a aplicação. Vamos colocar aqui, olha, Fernando. Então, veja que eu estou alterando o campo de edição e, ao mesmo tempo, ele está alterando esse campo aqui de digitação. Olha, veja, transmissão ao vivo no YouTube. Então, por que ele está alterando ao mesmo tempo? Porque a view e o model estão ligados. Quando eu altero a view, ela altera o model por trás, e quando o model por trás é alterado, a view ela é alterada na frente. Então, esse conceito de model ela é muito importante. Como é que você vai utilizar model no dia a dia? Por exemplo, para fazer buscas no back-end e também para fazer inclusão de registros no back-end. Por exemplo, a gente tem essa aplicação aqui que ela faz uma busca na tabela do SAP. Eu vou abrir aqui a minha massa de dados, é o número das unidades de depósito. Eu vou buscar aqui, ó. Aqui eu estou fazendo uma busca do back-end. Olha, veja, estou buscando dessa tabela aqui, ó, este registro aqui, ó, com essa unidade 902, que está nessa posição aqui. Vamos pegar essa de baixo aqui, 905, que está nesse nome Alfiname. É o nome mais fácil de identificar. Aqui eu insiro o código. E aqui, ó, ele trouxe este resultado aqui. Como que isso acontece no via de código? Aqui nós temos a aplicação e nós temos aqui a função de server syst. Aqui eu tenho a função do server search. E aqui você vai ter, então, o model. Ó, ele busca os dados utilizando um model. E aqui ele atualiza o model. Veja, eu faço uma atualização do model para que os dados apareçam na tela. Então, essa vai ser a utilização do model no dia a dia, pessoal. Esses foram os exemplos de Model View Controller. E você vai utilizar isso muito no dia a dia, mas mesmo assim tem desenvolvedores ABAP que eu vejo falando assim, cara, mas é só evitar projetos SAP Fiori, porque a minha experiência com esse C vai garantir a minha empregabilidade. É assim, beleza, né? Você quer acreditar nisso? É verdade, porque por muito tempo foi fácil para o desenvolvedor ABAP conseguir vaga, só por network, só por indicação. Mas no caso do SAP Fiori, você está vendo aqui, teve uma mudança de arquitetura, teve uma mudança de paradigma, uma mudança de tecnologia, e o desenvolvedor que quer se manter atualizado no mercado, que não quer ficar ultrapassado, ele precisa se atualizar e absorver esses novos conhecimentos, porque o mercado quer consultores atualizados, né? Teve o caso do Fábio da comunidade, ele tinha 1 ano de ABAP e ele foi escolhido pelo cliente para participar de um projeto SAP Fiori, porque ele tinha conhecimento, mesmo com o ano de ABAP, sendo que os outros desenvolvedores ABAP da empresa tinham 10 anos de ABAP e não tinha conhecimento de Fiori. Então, o cliente ele não considerou o tempo de ABAP do consultor, ele considerou o tempo de Fiori. E aí ele escolheu para o projeto um cara de ABAP que tinha 1 ano de ABAP, ao invés de escolher um ABAP que tinha 10 anos no mercado, né? Então veja que isso realmente está acontecendo, né? Eu mostrando aqui o conceito de MVC para você, você deve estar se perguntando assim, tá, mas por que eu não vou fazer tudo no Fiori Elements, né? É por causa de uma questão de flexibilidade e complexidade da solução final. Com o Fiori Elements, você pode construir soluções mais rapidamente, de forma mais fácil, sem usar JavaScript, porém as soluções do Fiori Elements elas vão ter limitações de complexidade e de flexibilidade. Então, com o Fiori Elements, você programa em cima de um padrão e as possibilidades elas são limitadas a esse padrão. Você consegue reproduzir cenários e regras que um template padronizado disponibiliza. Mas se você quiser ter uma aplicação flexível, fazer um cockpit monstrão para atender um processo bem complexo, bem maluco do cliente, nesse caso você vai aprender
você vai precisar da flexibilidade. Neste caso, você vai precisar da flexibilidade, e essa flexibilidade é alcançada com o desenvolvimento web no SAP i5 utilizando o MVC. Então, por isso que MVC vai te ajudar a atender demandas em projetos de SAP Fiori. MVC vai te ajudar a ter o domínio do SAP Fiori, do S4HANA, para você ter segurança para atuar nos seus projetos.